Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelista Manuel Silva Messa. Quero trazer uma palavra para os vossos corações, que se encontra no livro de Salmos 78. Ela é uma leitura meio extensa, então não vai dar para estar explanando a palavra do Senhor, mas ela já vai estar falando no teu coração. O título da leitura: a salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Número 1 dos Salmos 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos a palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu uma testemunha em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz, rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles maná, para
comerem e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem pois lhes satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada o buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de mosca que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústias. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu.
por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram a Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e prostraram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhes o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, encolorizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou. Também elegeu a Davi seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de sua mão. Que nós podemos ver a palavra do Senhor falando acerca da obediência e da perseverança. Quando nós somos comprometidos com a palavra do Senhor, tudo sucede bem e acontece da melhor forma possível sobre as nossas vidas. Por isso é necessário que nós colocamos dentro dos nossos corações em estar andando em conformidade com a palavra do Senhor e observando as leis de Deus e as cumprindo, guardando de corpo, de alma, de espírito, e assim nós estaremos agradando ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, de agir, e assim o Senhor estará se agradando de cada um de nós que estamos em sua presença. Neste momento quero estar orando pelo seu lar, por sua família, para que o Senhor possa estar abençoando grandemente, trazendo curas, milagres, vitória e libertação. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, primeiramente, ó Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, transgressões, as iniquidades. Inclina os Teus ouvidos para ouvir ao nosso clamor. Faça com que o resplendor da Sua glória, com que a luz do Teu rosto resplandeça poderosamente sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Ó Pai querido, neste momento eu coloco diante da Tua presença todos os meus amigos, meus colegas, meus irmãos, aqueles que fazem parte, Pai, dos nossos familiares. O Senhor entra com providências divinas de curas, de milagres, de vitória, de libertação. Senhor, a causa da viúva, do órfão, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatra, os viciados no tabagismo, Senhor, aqueles que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, Senhor da glória, os velhos nos asilos, Senhor Deus Todo-Poderoso, as vidas nos manicômios, nos leprosários, as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor e de enfermidade, as vidas que se encontram caídas, Pai,
Levanta, Pai, os oprimidos, carentes, necessitados. As vidas que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções. Salva, cura, liberta e transforma. Deus querido, entra com providência em todas as áreas, trazendo curas, milagres, vitória e libertação. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, no rim, no fígado, no baço, em todas as partículas do corpo humano. Senhor, toca, Pai, em todos os órgãos internos, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, que todo mal, toda enfermidade seja eliminado, arrancado pela raiz. Papai querido, eu os coloco diante da Tua presença. Todos eles, Pai, curados, agraciados, libertos, transformados. Repreenda, Pai querido, todo mal, toda enfermidade. Abençoa grandemente da vitória. Cobre os Teus filhos, Teu servo com Teu sangue. Senhor, toca no seio, toca no útero, toca, Senhor, Deus querido, no ovário, toca, Senhor, nas trompas. Senhor, repreenda todos os caroços, todos os miomas. Repreendo todo mal, toda enfermidade no corpo humano, que seja eliminado. Que a graça, o poder, a bondade do Senhor seja sobre essas vidas e sobre esses corações. Ó Deus querido e eterno, confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Entra com providência na vida deste homem, desta mulher, desta jovem, que está desempregado, Pai, precisando de uma porta de emprego. Abra as portas, Pai, que estão fechadas. Papai querido, coloca as Tuas mãos, toca nas carteiras profissionais. Toca, Senhor, sobre estes currículos que foram distribuídos. Prepara o melhor dessa terra, Senhor, para os Teus filhos, Pai. Entrego a todos na palma de Tuas mãos, curados, agraciados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Eu lhe peço e agradeço ao Senhor, desde hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe. Tenha um dia cheio da graça e do poder de Deus, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.